Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet, sendo gravado de maneira extremamente emergencial aqui, tá? Eu deveria ter gravado ele hoje de manhã, na verdade, mas eu não tinha condições, estava em trânsito, foi realmente uma coisa bem inesperada. Tô gravando ele aqui na noite do dia 19 de março, fiquei sabendo da notícia então de manhã, né, do dia 19, que foi ontem à noite que faleceu Chuck Berry. Eu preciso fazer um vídeo sobre isso, cara. Muitas das pessoas que estão me assistindo talvez não tenham noção de quem foi Chuck Berry, de como esse cara foi relevante para a história da música no mundo. Se você for levar em conta tudo que aconteceu nesse século, tá? O rock and roll surgiu na década de 50 e tudo que se desdobrou do rock and roll, sabe? Se você for levar em conta todas as músicas que se desdobraram, assim, né? Então você pode pegar o Elvis, Beatles, Rolling Stones, enfim, aí quase todas as músicas pop, né, que ficaram famosas lá nos Estados Unidos também. Aí as vertentes do rock and roll que a gente já conhece, então é o rock progressivo, é o punk, é o metal, é o metal melódico, enfim, tudo, praticamente tudo, né? O thrash metal, todas as variedades do rock, todas elas você pode traçar uma escala, uma linha genealógica, digamos assim, que funciona de uma maneira muito parecida com a cladística, né? Como eu tinha explicado naquele meu vídeo de cladística, você tendo certos elementos que funcionem, né? Você gera um mecanismo de seleção natural, e esse mecanismo funciona com idiomas, funciona com comportamentos e tal, e funciona com música também. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vem aquele meu vídeo, eu não vou ficar reexplicando aqui, mas tendo elementos como batida, tempo, instrumentos, estilo, tal, você criou toda uma roupagem. O rock and roll não é meramente uma música diferente, ele é um estilo que envolve a parte visual também, sabe? Então é o jeito de tocar, o jeito de cantar, a maneira de se apresentar, a maneira de se vestir, né? E tudo isso daí foi sendo progressivamente alterado no decorrer do século XX e começo do século XXI. Então é extraordinário como foi rápido isso. E mais extraordinário do que isso era você ter Chuck Berry ainda vivo, né, praticamente um dos criadores do rock and roll, se não o criador. Não é o criador, porque é muito difícil você traçar como é uma escala evolutiva, né, é muito difícil você traçar um ponto, né, aquele que nasceu diferente, né, não existe isso, né. Você teve obviamente a progressão da música, e foi natural, né, o rock and roll surgiu de uma maneira praticamente gradual, assim. Então o rock and roll ele é essencialmente uma fusão da música negra nos Estados Unidos, que não se misturava com a música branca, né? Então você tinha esse apartheid real nos Estados Unidos, e essa divisão gerava as músicas negras, que eram essencialmente o jazz e o blues and rhythm, né, que eles chamavam, que na verdade a gente chama de blues, né? E a música branca era essencialmente a música country. A mistura dessas duas músicas lá nos Estados Unidos acabaram gerando o rock and roll. E foi essencialmente isso. E chegaram a fazer isso mais de uma vez nos Estados Unidos, em várias situações, né? Tanto é que o primeiro rock and roll que o pessoal às vezes disputa, né? Tinha vários, né? O que foi mais famoso foi o Rock Around the Clock, né? Do Bill Haley, né? Na verdade a música não é do Bill Haley, ele ficou famoso, né? Com o Rock Around the Clock. O Chuck Berry fez essa fusão, né? Da música negra com a música branca. No caso ele era o representante negro disso, né? Porque o resto eram pessoas brancas pegando esses elementos negros. No caso do Chuck Berry não, ele veio de uma família de origem negra e ele pegou elementos do country e transformou. No caso, a primeira música dele que fez sucesso, né, que foi Maybelline, era uma versão, na verdade, foi uma versão de blues, digamos assim, para uma música country, né? Então ficou com uma pegada muito mais rápida, muito mais acelerada, virou um blues mais rápido, né? Aqueles solos que às vezes eram de violino ou de piano na música country, ele fez com guitarra, porque isso era uma coisa que acontecia no blues, né? Então, que você fazia, mas era um solinho devagar, ele fez um solo rápido, assim.
E ele colocou, por exemplo, riffs de guitarra. Ele criava o riff de guitarra e colocava ele como elemento principal da música, que é uma coisa que eu não sei, nem o blues fazia isso, porque na verdade o blues não tem tanto riff assim, né? Ele é meio que sempre a mesma coisa, a mesma base, né? Então, quer dizer, e os solos também que ele adaptou, tipo, praticamente do jeito que a gente conhece o rock and roll, a gente conhece por causa do Chuck Berry. O Chuck Berry gostava muito de um cantor de blues da época que chamava T-Bone Walker, né, que fazia umas coisas com a guitarra, ele tocava deitado, assim, era bem interessante, né? E o Chuck Berry também fazia essas jogadas, tal, que depois vários guitarristas fizeram, sabe? O pessoal que assiste um show do AC/DC vê o Angus Young pulando daquele jeito, sabe? O Chuck Berry já fazia isso na década de 50. Tá? Teve uma vida super conturbada, foi preso 2 vezes, teve um negócio que ele levou uma menor de idade numa turnê também, foi preso, teve uma outra prisão que ele teve também, acho que foi por sonegar imposto. Eu acompanhava o Chuck Berry, isso é uma coisa interessante, eu não tive a oportunidade de ir num show dele, ele veio aqui pra São Paulo, se não me engano foi 2000 e alguma coisa, ele veio aqui pra São Paulo, que é uma coisa que eu queria muito ter ido, mas enfim, naquela época eu tava quebrado de dinheiro, eu não consegui ir. Mas depois disso eu ficava acompanhando. Eu queria muito conseguir ter ido para St. Louis, né? Porque ele ainda tocava lá no Missouri. Ele tocava, acho que uma quarta-feira do mês. Ele tocava num bar lá que ficava perto da casa dele, né? E eu falava, caralho, mano, a gente pode ir lá e ouvir o Chuck Berry tocando, mano, que nem na década de 50, né? Imagina o que é isso, cara. Então eu tava sempre tentando ver o que tava acontecendo com o Chuck Berry. Eu tinha visto ele anunciar que ele ia fazer um disco novo, né? No aniversário de 90 anos dele, né? Eu tava sempre vendo isso daí. Então eu vi muitas pessoas no Twitter comentando que nem sabia que o Chuck Berry tava vivo. Eu sabia, cara. Eu acompanhava bastante. Porque é inacreditável você ver esse processo, cara. Não só porque é a música que, sei lá, construiu boa parte da minha vida, né? O rock fez parte da minha vida, né? Ele é parte do que faz de mim eu ser o que eu sou, entendeu? Eu sei que parece meio profundo falar isso, mas a verdade é essa, né? E a evolução é uma outra parte que faz de mim ser o que eu sou, né? A ciência evolutiva, toda essa parte. E o rock and roll, você consegue traçar uma linha evolutiva dele, desde a origem dele até onde ele vai, né? E com alguns nomes chaves, e esses nomes chaves, né? Alguns ainda estão vivos, né? Tinha o Chuck Berry, né? Que foi talvez o mais importante de todos e é definitivamente o que mais me chateia saber que faleceu. Mas você tem o Jerry Lee Lewis, você tem o Little Richard, que não toca mais nada, né? Não canta mais nada. A importância do Chuck Berry na roupagem do rock and roll, entendeu? De transformar o rock and roll num estilo, sabe? As letras que tinham a ver com revolta, que tinham a ver com transgressão, sabe? Começou com isso daí, que foi a marca do rock and roll durante toda a sua existência, né? E se você for pensar que faz pouquíssimo tempo, sabe? Se você for ver toda a transformação que os Beatles fizeram, os Beatles começaram, terminaram, metade deles morreu e o Chuck Berry estava aí. Veio antes deles e durou até depois deles. Elvis, mesma coisa. Os grandes nomes que iniciaram vertentes do rock and roll, então os Ramones, por exemplo, começaram, terminaram. Chuck Berry tá lá, veio bem antes, acabou bem depois. Sei lá, o grunge, né, o Nirvana, começou, terminou. Aí você coloca todas as... Aí se for abrir o heavy metal, o metal aqui, o thrash e tal, putz, aí não acaba nunca. Mas só de pensar nisso, cara, que tudo que eu conhecia como música, essencialmente, tudo foi assim, iniciou ali naquele movimento dos anos 50 nos Estados Unidos, né, que era a fusão de música negra com música branca, e o Chuck Berry foi, tipo, o pioneiro disso daí, foi um dos primeiros a fazer uma coisa dessas. Então sempre me emocionou muito saber que era uma coisa tão breve, né, tão rápida, tão dinâmica, uma coisa que, sei lá, em 70 anos mudou a cara do mundo, né, e saber que o Chuck Berry estava vivo, saber que parte da história ainda estava aí para ser contada, parte da história ainda, sabe, são duas coisas que são muito frágeis, né? Uma é quando você ainda tem a história viva, para você conseguir conversar com essa história viva, para você conseguir entender como que foi o procedimento, e quando você perde essa história viva, né? Então eu não sei se eu consigo transmitir nesse vídeo o quão é triste a morte do Chuck Berry como um ícone que estava aqui e que, assim, ele era um cara bem recluso, ele não gostava de dar entrevista e tal, então não dá nem pra dizer que a gente aproveitou mal o Chuck Berry, porque ele mesmo não gostava de ficar se expondo muito. Mas
é legal você saber que ele tava lá, sabe? E agora ele não tá mais lá. Puta, isso me deixa bastante triste, cara, bastante chateado. Eu sei que era o rumo, ele tava com 90 anos, né? Era o rumo das coisas, mas a gente deve lamentar quando uma parte da história vai embora. Quando a gente perde um ícone da história, sabe? E a história viva. A história viva que tava aí, entendeu? A construção de tudo. Sabe? Se você for parar pra pensar que 80, talvez 90% das músicas que você conhece, todas elas, foram compostas depois dos anos 60, depois dos anos 50. Né? Foram compostas depois disso, sabe? Mais antigo que isso sei lá, música clássica, eventualmente alguma música de cancioneiro popular, mas a maioria de todas as músicas vieram depois disso. E eu garanto que a maioria de todas as músicas que você já ouviu, especialmente música estrangeira, mas também nacional, só existiram depois disso porque existiu o Chuck Berry. Se o Chuck Berry não tivesse existido, não tivesse transformado a música de maneira completamente revolucionária, assim, a gente não teria chegado, talvez, no que a gente chegou hoje. Ou teria chegado de outra forma. Talvez a gente não chamasse de rock and roll, talvez a gente chamasse de rock and roll, mas ele fosse diferente, não tivesse o mesmo estilo, fosse diferente, talvez fosse outra coisa, outra pegada. Eu tô chutando, óbvio, a gente não tem como saber como seria se você rebobinasse a fita e fosse de outro jeito, mas eu tô dizendo assim que foi o Chuck Berry que fez isso daí acontecer dessa forma, sabe? Ele foi um ícone muito importante naquela época, ele foi reconhecido por todos os grandes artistas que vieram depois, né? E ele tava aí para receber esses elogios e para receber esse reconhecimento, sabe? Se você for pra pensar que todo rock and roll tem menos de sei lá, 70 anos, é bem impressionante. E todo esse caminho que foi trilhado e tudo isso daí. E que os ícones do rock and roll estavam aí. E agora uma luz se apagou, cara. E um dos ícones do rock and roll se foi. Um dos criadores do rock and roll, um dos inventores do rock and roll. Sabe? Saber que o Chuck Berry tava por aí, pra mim, que sou paleontólogo, é a mesma coisa que, sei lá, que ver um ancestral de algum, sei lá, um ancestral dos Arcosáurea andando por aí, sabe? Tipo, que deu origem a crocodilos, dinossauros e tal. É a mesma coisa que saber que ele tava andando por aí, né? É muito, muito forte, sabe? É uma coisa bastante forte. E pra mim foi uma coisa bastante simbólica pra mim. Hoje, acordar de manhã cedo e receber a notícia que o Chuck Berry tinha falecido. Pra mim foi uma coisa bastante triste. Eu tinha um sonho, sou idiota, né? Eu nunca corri atrás dele também, de poder um dia ver o Chuck Berry ou conversar com ele, alguma coisa assim. Mas, enfim, agora não dá mais. Então, independente de tudo que alguém possa levantar sobre a vida dele foi isso, foi aquilo, não sei o quê, pouco importa. O que importa é o que ele fez como músico e foi um divisor de águas, assim. A morte do Chuck Berry é a morte de uma parte da história viva que a gente tinha no mundo, sabe? A história sendo perdida, a história virando passado. Ela era presente, mas tinha no passado, tinha uma parte no presente, agora tá virando passado, sabe? Então eu tô realmente bastante chateado com a morte do Chuck Berry. Eu acho que as pessoas, pelo menos no Twitter ou no YouTube, eu vi as pessoas dando muito pouco valor para a morte dele, ou dando muito pouca relevância para isso, então eu me senti na obrigação de comentar sobre a morte dele, né? E eu acho que o dia 18 de março fecha um ciclo a partir de agora. Um ciclo que se iniciou nos anos 50 e que revolucionou o mundo. Revolucionou completamente, sabe? E tudo que a gente conhece como rock and roll a gente conhece. Porque existiu um cara chamado Chuck Berry que morreu ontem. Sei lá, era isso que eu queria dizer e, enfim, até a próxima aí, um abraço pra vocês, falou. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est